Que a graça de Cristo encontre espaço em nosso coração. Quero nesse momento então apresentar algo mais que está na palavra de Deus. Porque quando nós sabemos e ouvimos a respeito desse Jesus, eu me preocupo quando apenas em momentos como este do calendário nosso secular se fala sobre a morte de Jesus, e então alguns comemoram, trocam presentes. O que me deixa triste é que os símbolos que mencionamos esta semana, que representam verdadeiramente a Páscoa, esses não são mencionados, mas são trocados por chocolates e outras coisas mais. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu recebi um presente, quero agradecer pelo presente que recebi, uma caixa bonita, e nessa caixa ali me desejando uma feliz Páscoa, e quando eu abri, um suco de uva e um pão, uma colomba, né? Qual que é o símbolo da Páscoa? Interessante, quando o porteiro me falou, tem uma encomenda para você. Aí ele olhou a caixa e viu que era Páscoa e falou assim, é chocolate? Brilhou os olhos dele, perguntando assim, né? Ele acha que queria chocolate. Falei, não. A Páscoa, aí pude falar, né? A Páscoa, o símbolo representa o sangue de Cristo, o suco, é o corpo de Cristo, o pão. Alguns ficam desiludidos porque não é chocolate. Interessante como que as coisas vão se mudando. Agora veja, será que é só nesta semana que devemos pensar na morte de Cristo? Pensar no que Ele fez? Vamos ver o que encontramos em Desejado de Todas as Nações, página 83. Primeira parte do texto que eu quero ler diz assim, você já deve ter ouvido, já deve ter lido esse texto. A escritora Ellen White diz, far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as cenas finais. Conheciam esse texto? Alguém aqui dos que estão na igreja, os que estão em casa, não tem como ver, não é? Mas conheciam. Far-nos-iam bem, ela diz assim, fará bem para você duas coisas, diariamente. E ela cita 1 hora, mas não é proibido 2 horas. Ela fala 1 hora, não é proibido uma vigília. O que ela quer dizer é que eu tenho que me deter, parar e olhar ponto a ponto, deixar que a minha imaginação penetre lá no coração, você entenda aquele sacrifício que Jesus fez por você. Ainda nessa mesma página, vamos a um segundo ponto que ela diz assim, ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, olha a pandemia agora sendo aqui focada aqui no que vamos ler. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante. A nossa fé. Ao meditarmos assim, como assim? Ponto a ponto, comunhão, 1 hora meditando no que Jesus fez. E aí ela diz mais, o nosso amor será vivificado e seremos mais profundamente imbuídos de seu Espírito. O que a igreja de Laodiceia precisa então? Ter comunhão com Deus. O que a igreja de Laodiceia não tem feito? Comunhão com Deus, culto familiar, parar, o pôr do sol às vezes é 5 minutinhos, tá bom, acabou. Eu me lembro, saudoso meu avô, né, tio? E ali nós cantávamos muitos hinos, e ali a família era grande, eu me lembro, morava ao lado do meu avô, cantávamos vários hinos, lembro até hoje o hino que meu avô mais gostava, o Bem Junto a Cristo, cantávamos. E ali ele conversava, e era gostoso ali, aquele culto do pôr do sol, onde nós falávamos de como queremos ter Jesus comigo.
Quero ir a mais um trecho desse texto que diz assim. Antes de ir ao terceiro, relembro os dois. Devemos meditar diariamente. Devemos meditar para sermos vivificados, o amor vivificado. E agora em terceira parte diz que se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Ser mutuamente uma bênção. Perdão, vou parar aqui. Se queremos ser salvos. Faço uma pergunta aos que estão em casa, escreva aí no YouTube, aí no comentário. Mas você que está na igreja, me diga, levantando a sua mão. Se queremos ser salvos, devemos fazer isto. Quantos querem ser salvos? Se você está na igreja, eu creio que você quer ser salvo. Você lançou fora o medo, não é? Você lançou fora algumas dificuldades recentes. Você está aqui, você quer ter contato com Cristo. Você quer estar em loco, adorando, louvando, se ajoelhando, prostrando diante dEle. Esse local passa a ser sagrado porque o nome dEle é exaltado aqui. Amém? Não é isso? Você quer, é claro, se você está em sua casa, você nesse momento faça da sua casa esse local de adoração a Deus. Mas eu quero dizer, se você está em casa e quer ser salvo, eu vou falar algo sério para você. Faça então da tua casa uma igreja. E no sábado, segundo as orientações, vista uma roupa adequada, até mesmo para assistir o culto. Abra a câmera quando você está no Zoom. Penteie os cabelos. Eu brinco, né? Quando estamos lá, né, Wagner? Passa perfume. Você vai adorar a Deus. Mesmo em casa. Vai chegar um momento que vai ter decretos que não vamos poder abrir a igreja, Ney. Não vamos poder, e você vai ter, quem sabe, nem em casa receber a transmissão. Sabe por quê? Porque nós vamos estar fugindo, não é? Não quero ser alarmista, não é isso, mas nós estamos tendo um ensaio para isso. E se queremos ser salvos, nós temos que aprender agora a crucificar, diz aqui, aprender ao pé da cruz. A lição do arrependimento e humilhação. Então, 3 pontos eu já estou destacando desse texto. Ela diz que eu preciso passar pelo menos 1 hora meditando na vida de Jesus, no que Ele fez, no seu sacrifício. Ao meditar assim, minha confiança vai ser constante, meu amor vivificado. E por terceiro, eu faço isso porque quero ser salvo. Eu quero Deus entrando no meu coração. A conversão é diária. O batismo do Espírito Santo, irmão Carlinhos, é diário, não é? É todos os dias, a negação do eu, a crucifixão do eu, é diário. Agora eu quero ir a um 4º ponto. Primeiro eu quero ser salvo, como acabamos de ler, mas ao comunicarmos uns com os outros, podemos ser mutuamente uma bênção. E se somos de Cristo, nossos mais gratos pensamentos serão em torno dele. O que eu aprendo? Na realidade, queridos, se eu medito todos os dias com Cristo, 1 hora na vida de Cristo, sobre Cristo, se eu quero agora ter maior confiança, o meu amor vivificado, o terceiro ponto, eu quero ser salvo, e se eu tenho essa comunhão, agora eu comunico aos outros, o quê? Quando você vai a uma roda de alguém ali, de amigos, os mais íntimos, e naquela roda só se fala de futebol, o que está no coração? O que ele gastou tempo vendo? O que assunto está palpitando no coração? Futebol. Mas Ellen White está dizendo que se eu medito, eu tenho comunhão, eu estou buscando a Cristo, busquei o Cordeiro de Deus, eu quero que Ele tire os meus pecados. O que eu vou falar quando eu estou numa roda? Vou testemunhar de quem? Então do que você tem falado? Perceberam? É uma sequência. Você vai ter prazer em falar de Jesus. E aqui é um termômetro de como está a nossa relação e intimidade com Deus. Eu quero ir a um 5º ponto. E ao falarmos uns aos outros em seu amor, o nosso amor será
caráter será abrandado por influências divinas e contemplando a beleza do seu caráter, nós vamos sendo o quê? Transformados. Amém por isso? Então, se eu quero esses pontos, eu preciso entender isso. Agora vamos fazer um paralelo com Isaías. Vamos a Isaías capítulo 1. Quero que você saiba que o profeta Isaías, ele recebeu a missão do Ide também. E se você for do capítulo 1 até o 6, você vai perceber quanto que ele relutou em atender esse chamado. No capítulo 1, no versículo 1, você vai ver que ele teve uma visão. Aqui descreve quem ele é, e a visão era a respeito de Judá e de Jerusalém. Aqui diz nos dias de que reis, Uzias, Jotão, etc. Agora você vai ao capítulo 2, ele recebe outra visão. A respeito de quem? Também de Judá e Jerusalém. E dizendo o que aconteceria nos últimos dias, e você vai vendo que ele teve estas visões, mas vocês sabem que ele relutou. Até que algo no capítulo 6 acontece. E no capítulo 6, queridos, você vai ver que agora ele tem a outra visão. No ano da morte do rei Uzias. Primeiro ele teve uma visão no período do rei, agora na morte do rei Uzias. Então isso demanda que passou um tempo. E aqui está dizendo que no ano que Uzias morre, ele tem uma visão agora que transformou. Ele contemplou agora esse Deus que Ellen White mencionou que eu devo contemplar 1 hora por dia, pelo menos. Ele começa a contemplar agora e ele descreve a visão do Deus, do Senhor, do poderoso Deus. Ele diz no versículo 2, serafins estavam por cima dele, cada um 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os seus pés, com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do lumiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. É como se hoje, nesse exato momento, Deus abrisse os seus olhos e vocês vissem aqui a glória de Deus manifestada, enchesse de fumaça. Era a forma que ele representava ali estar presente, não é? No deserto causticante, ele se representou numa nuvem de fogo à noite. Ele se apresenta. E eu vou contar uma experiência de como é real que ele entra nas nossas igrejas hoje também. Porque eu estava fazendo uma vigília, e antes de eu mencionar essa história que eu tenho dessa vigília que me emociona, que me impacta muito, eu quero dizer para você, queridos, que eu e você precisamos ter essa visão também, e essa consciência também, de que Deus está aqui quando você vai à presença dEle. E lá nessa vigília aconteceu, meu tio conheceu essa igreja lá em Linhares. Foi lá visitar a gente algumas vezes. Igreja animada, né? Vamos fazer uma vigília, vamos embora. Vamos fazer serenata, vamos embora. Ou igreja animada. Juntar 500 jovens assim para uma distribuição de folhetos, ação missionária, era tranquilo. Que coisa maravilhosa. Mas nessa vigília tinha uma irmã ali no meio que eu não sabia o problema e drama que ela estava passando. Ela estava sentada, nem sei aonde na igreja, ela estava ali no meio do povo, a igreja lotada. E nós fizemos a vigília a noite inteira, e ela tinha prometido ao marido, que não era adventista, de que ela iria ficar na igreja só até 11 da noite. Mas ela não foi embora 11 da noite, estava tão bom estar na presença de Deus, contemplar a Deus, como Ellen White disse aqui, no livro Desejado, que ela foi ficando, e foi dando 11h30, ela não se deu conta, meia-noite, e aí ela decidiu, já vou receber agora uma briga, uma bronca, e vou ficar agora até o final. Confiou em Deus e ficou. Às 4 da manhã, começamos a fazer uma santa ceia. A mesa posta, e ali estávamos para fazer uma santa ceia, e a igreja compenetrada uma noite em vigília, feliz,
contemplaram Jesus, viram Jesus, tiveram contato com Jesus, estavam sentindo a presença de Jesus, mas não estavam vendo. E eu também não sabia que aquela irmã estava ali, mesmo sabendo do problema que teria em casa. Até que uma hora eu vi um carro parar. Parou assim um pouco bruscamente. Alguém desceu de bermuda e parecia bravo. E a igreja tinha a porta lá no primeiro piso, né? E dávamos para ver a rua. O espaço até a rua era como daqui lá no irmão José, até ali a saída da escada. E deu para ver o irmão agora, esse senhor, esposo dessa senhora, entrando em direção à igreja na hora que eu estava partindo os símbolos. E ele veio bravo, e quando ele foi chegando, ele diminuiu o passo, arregalou os olhos e começou a andar de volta para trás, parou no meio ali e ficou contemplando, como que procurando ou vendo algo na igreja. Fizemos a Santa Ceia, partimos o pão, representando exatamente esse Cristo que morreu por nós. Bebemos o suco, já tínhamos lavado os pés quando isso aconteceu, estávamos na hora dos símbolos. Aquela senhora feliz, terminamos a Santa Ceia, terminamos a vigília, passamos uma noite contemplando o sacrifício, quem é Jesus, como ele fez, e agora aquela irmã sai da igreja, só que tudo que ela queria era paz, continuar nessa paz, vivendo essa paz, e ela sai da igreja, quem que ela vê lá na frente? Ela me contou depois, que quando ela chegou, ela tremeu, ele entrou no carro calado, ela entrou do lado, e aí ela agora esperou a briga, e quando ela estava esperando a briga, ele virou para ela e brigou diferente. Por que você não me disse que tinha um programa tão lindo na igreja, com tantos anjos ali ao redor do pastor? Que cena maravilhosa, magnífica! Eu queria ter assistido, mas eu vim de bermuda, eu não me senti digno de entrar, e brigou porque ela não convidou ele. Olha só. Queridos, Deus se manifestou como uma fumaça, mas Deus se manifesta hoje com seus anjos. Ele está aqui. Você veio contemplá-lo. Ao você entrar nessa igreja, e se você fizer da sua casa uma igreja, caso você realmente não possa estar aqui, Deus te abençoa. E aqui nessa visão, olha, quando temos essa visão, quando contemplamos como Ellen White contemplou, e diz que devemos contemplar, sabe o que acontece? O que aconteceu aqui com o nosso querido profeta Isaías. Versículo 5, ele reconheceu quem ele era. E aí ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. No momento em que você contempla e você tem a visão de Deus, quem você passa a ser? Quem você reconhece ser? Qual é a visão real do seu ser, da sua vida, da sua pessoa? Quem você é? Um pecador. No momento em que você está sem Deus, você não tem tempo para conversar com Deus, não contempla, não fala com Deus, quem você pensa que é? Exatamente age, mesmo batizado, mesmo na igreja, mesmo aqui no culto, você vai agir como mundano. Venha no capítulo 5, no versículo 21, entre os ais para o povo ímpio. Olha o que diz os ais: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Um dia, diz Ellen White, que você tem uma vitória, essa vitória não garante a vitória para o dia seguinte. Você tem que diariamente receber o batismo do Espírito Santo. Diariamente meditar e convidar para ele sentar no trono do seu coração. E aí Deus estará contigo, anjos estarão, mesmo que os olhos não se abram nossos, porque os olhos lá naquela igreja em Linhares não se abriram da igreja, ninguém viu, mas aquele homem viu, e os anjos impediram que ele retirasse a esposa de dentro da igreja. Queridos,
Quando você ver a Deus, sentir a presença de Deus, estiver em comunhão com Deus, em contato com Deus, você vai ver que você não é nada, você é pó, você é finito, você é pecador, e o pior vírus tem que ser vencido, e é esse vírus que de graça, diz Romanos 6,23, é dado para nós, é dado para quem busca. E a primeira coisa que Deus quer que aconteça diariamente, essa visão dele, por isso você tem que ir a ele, em comunhão com ele, e aí você vai dizer, ai de mim, Senhor. Interessante que, ai de mim, colocado aqui, também lá no Novo Testamento tem um ai. Ai daqueles que não pregarem o Evangelho. Para os ímpios também, no capítulo 5, olha o que diz o ai do versículo 8, Isaías 5:8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Avidez por riquezas e confiança nas riquezas e não confiança em Deus. Estaremos preparados para ser sustentados por Deus com pão e água se estivermos confiantes não em Deus, mas nas posses? Ai! Mas quando você contemplar a Deus, você vai reconhecer que é um pecador. Quando reconhecemos que somos pecadores, versículo 6, Deus vem e purifica. Versículo 7, Ele toca e transforma. A iniquidade é retirada. E o que aconteceu com o pecado de Isaías, versículo 7? O pecado foi perdoado. Amém? O que João 1,29, João Batista disse a respeito do ministério de Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que faz o que com o pecado? E se eu não for ao Cordeiro, o que vai acontecer com o meu pecado? Vou ser purificado? Tem pessoas querendo poder para pregar, falar, anunciar, e não fazem a pregação, não pregam, não tem poder. Sabe por quê? Não contemplam, não tem tempo, não é o que está no coração. E Deus está aqui com Isaías deixando uma lição para nós. Se eu quero sair purificado, não é com um culto uma vez por semana. Se eu quero estar cheio de Jesus no coração, tenho que contemplá-lo mais vezes. Já estou indo por 4º ano aqui com vocês falando de que devemos orar, devemos fazer duplas de oração, devemos ter aí, não é? Essa busca, porque vai chegar uma hora que nós vamos ouvir, aí vem o noivo, olha o decreto disso, o decreto daquilo, e não vai ter mais tempo. O decreto de Apocalipse 13 pode até demorar um pouco, mas os outros decretos, tirando a liberdade, estão bem aí, a toda hora sai um novo decreto. Países, nós estamos tendo já liberdade tolhida. No Haiti, um colega pastor me enviou uma mensagem pedindo, orem, porque na hora do culto invadiram e sequestraram ali os líderes da igreja. Orem. Temos países nossos que não têm mais liberdade, vocês sabem, templos são tomados. E hoje se discute, vamos abrir ou não a igreja, não discutam isso, aproveitem a oportunidade de estar na presença de Deus. Não sabemos amanhã, mas também orem e peçam, não é assim, meu irmão? Que nós estejamos tendo a visão correta de Deus, para que você reconheça seus pecados, seja tocado por Ele e purificado o seu pecado. Agora vem a questão mais linda para nós finalizarmos. O que Deus queria de Isaías não é diferente do que Ele quer de cada um de nós. O que Deus queria de Isaías é que ele falasse para uma nação ímpia. E o que Ele quer falar que nós façamos hoje também para uma nação, para uma igreja, para um bairro, para vizinhos. Como que estamos vivendo? Como que está a nossa comunidade? Assim diz o versículo 8, depois que ele foi purificado, depois desse encontro da visão com Deus, Isaías agora ouve uma voz. Eu queria destacar antes de avançar. Enquanto você não estiver com Jesus no trono e o seu eu crucificado, você não ouvirá a voz de Deus.
Enquanto Isaías estava no capítulo 1 tendo visões, mas ainda não havia se entregado, não havia renunciado o eu, não havia crucificado o seu eu, ele não cumpriu a missão. Mas quando ele agora tem esta visão do capítulo 6 e foi purificado, ele agora diz, ele passa a ouvir a voz de Deus. Você não tem ouvido a voz de Deus? Isaías ouviu. E ao ele ouvir a voz de Deus, Deus fez duas perguntas. Eu sempre venho falando que o ID tem quase 2.000 anos, cerca de 2.000 anos, mas se você analisar tem mais tempo, porque aqui Isaías já ouviu o ID. Aqui está dizendo que ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus dizia, a quem enviarei? Quem há de ir? Olha o verbo, ir. A quem enviarei? Ele ouviu a voz de Deus. Quem há de ir por nós? E a resposta dele foi, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu fiz um apelo ontem, eu pensei que ia receber uma mensagem no celular, quando eu disse, olha, tem agora o Arthur batizado, ele precisa de alguém discipulando, alguém orando todos os dias com ele. Ele teve lutas para, ao retornar para a igreja, abandonar vícios. Foi duro abandonar vícios, fez tratamento, foi duro. E o que ele precisa agora? Do Espírito Santo, da vitória. E ele precisa do quê? Alguém orando com ele. Até agora ninguém se apresentou, talvez não tenha um tempo. O que nós vamos ouvir quando tivermos comunhão? Eu preciso de pessoas para salvarem pessoas. Você vai ouvir Jesus dizendo, quem eu envio? E vocês vão dizer o quê? Eis-me aqui. O que respondeu Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Às 6 horas da manhã hoje tivemos o nosso encontro da família ID. Cerca de 80 pessoas ali reunidas hoje pela manhã. Já chegamos a ter 120 e poucas pessoas. Agora eles querem mudar para 5 da manhã, para termos mais tempo, porque ali um pastor que foi convidado para estar ali por outra pessoa, não conhecia, pastor Pedro Guedelha. O pastor Pedro, ele testemunhou hoje dizendo assim, eu estou há 26 anos como pastor, somos contemporâneos, ele se formou 1 ano antes de mim, tem cabelos mais brancos que o meu. E esse pastor disse assim, pastor, eu quero dizer o seguinte, quando minha ovelha me falou que tinha um programa Momentos a Sós com Cristo, e eu participei, eu falei assim, olha, eu quero primeiro participar, depois que eu participar, eu sei se eu levo ou não para a igreja. E ali eu aprendi de que eu tenho que contemplar, tudo que já é óbvio, eu tenho que contemplar, parar, eu corro tanto para administrar as igrejas aqui no Belém do Pará, mas agora eu aprendi que eu tenho que parar, eu tenho que meditar em Deus, eu tenho que ouvir a voz de Deus, e aí nesses aprendizados, eu aprendi que tinha um grupo que também querem fazer duplas de oração. Pastor, eu entrei no grupo porque eu quis, eu estou aí 1 mês e pouco assistindo e fazendo, já tenho dupla de oração, e Deus tem já falado comigo, ele testemunhou hoje, e ele falou, sabe o que eu ouvi? Deus dizendo assim, olha, esse seu vizinho, 3 casas seguintes, ele falou, ele testemunhando, fala com esse vizinho aí que ele está precisando que você vá orar por ele. O vizinho comentou, puxou um assunto, ele disse, pode deixar meu irmão, meu vizinho, vou orar por você. E ele disse que quando ele disse isso, vou orar, porque ele sentiu que deveria orar, ele lembrou de algo. Quantas vezes nós dizemos para alguém que pede oração nossa, e a gente diz que o quê? Pode deixar, vou orar por você. E ora? Será que a gente, todos, ele disse, olha, eu às vezes não orava, e às vezes esquecemos. E é um chavão, pode deixar, eu vou orar por você. E não ora. E ele falou, Deus, eu não quero deixar de orar. Eu estou me entregando, eu estou contemplando, eu estou indo nas madrugadas se buscar, e eu quero ouvir tua voz, para onde ir. E ele disse que tinha uma angústia no coração, Senhor, no passado o Senhor falava claramente para Filipe que ele devia de ir e onde deveria ir. Fala também comigo o que eu devo fazer. E aí ele disse que Deus falou para ele, bem claro, na consciência dele, bem claro, ele disse, é muito distinta a voz de Deus. Ele falou assim, volta à casa desse Senhor que você prometeu orar, e ora lá com ele.
Ele disse que falou, é mesmo, eu vou lá. Ele pegou a Bíblia, se preparou e à tarde foi à casa, entrou na casa daquele senhor e disse, olha, vim aqui meu vizinho orar com você, eu prometi e vim orar. E o vizinho, que bom. E ele sentou e disse, só que eu quero ler um texto antes com vocês, quero ler uma história. E ele queria ler outro, mas ele foi tocado a ler uma história que parecia não ter nada a ver com aquele senhor. Era a história da mulher que tinha anos sofrendo com fluxo de sangue. E ele começou a narrar a história antes da oração. E sabe o que aconteceu? A irmã deste senhor entrou, foi para a cozinha e ficou ali com o ouvido atento. E começou a ouvir e daqui a pouco ela interrompe. Você é pastor? Ele, sou. Essa história que você está lendo aí é a minha história. Eu sofro há anos com fluxo de sangue. Pergunto a você, quem que estava falando aonde ir para o pastor Pedro? Quem que estava impressionando que texto ele deveria ler para o pastor Pedro ali naquele momento? Deus está querendo falar, nós que não estamos parando para ouvir. E aquela moça, aquela senhora ainda foi falando, olha, uma coisa incrível, eu não costumo vir aqui à tarde, mas eu vim aqui à casa do meu pai, aqui meu irmão também não tem. Mano, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu também, hoje à tarde eu estaria em outro lugar, e eu também fui compelido a estar aqui, eu não sei. Deus providenciou esse encontro, e ali surgiu a oportunidade agora deles se abrirem e conhecerem o Cordeiro de Deus que tira. Você não quer dizer para Deus, como Isaías diz, Senhor, quero ser purificado. Primeiro tem que pedir, quero ser o quê? Tocado. Minha iniquidade tem que ser perdoada. Para que eu tenha como ouvir a sua voz dizendo, quem enviarei? Para você então poder dizer, eis-me aqui. Nós fazemos sempre de 6 às 7 o nosso encontro de oração, iríamos terminar às 7, era às 7h10, o pastor Pedro era o que estava escolhido para dar o testemunho, já tinha dado o testemunho, né, Luana? Você já sabe, você estava lá, não estava na sala não hoje? Tinha tanta gente, eu não consegui correr a tela, e aí a Patrícia, quem é a Patrícia você sabe, lá de Ribeirão Preto, que também pediu para entrar no ID, ela falou assim, pastor, deixa eu falar. Falei, tá bom, Patrícia. Já vai dar 6, 7h10, mas pode falar. E a Patrícia disse, pastor, desde que eu me propus meditar em Jesus, estudar sobre Ele, me entregar e pedir o batismo do Espírito Santo, Deus tem falado comigo. E quando o pastor Pedro deu o testemunho de que ele agora passou, depois de tantos anos, essa experiência de ouvir Deus falar, vai ao teu vizinho, ora com ele, e que bênção isso foi. Pastor, o senhor sabe que o senhor me deu uma tarefa e eu aceitei, orar pela irmã Elisângela. E com Elisângela, né? 1 mês, 2, 3, vocês estão orando? Desde outubro que elas oram todos os dias. Está tendo mudança? Já vamos ter batismo? Amém, Luana? Queridos, mudanças na casa da irmã Elisângela é fruto da oração. E eu pensei que a Patrícia fosse falar de vocês, de alguma bênção que ela não tinha contado. Ela falou assim, pastor, não é da Elisângela, da Luana, da família do Alexandre. Não é. O que eu quero dizer é que eu pedi a Deus também que falasse comigo. Eu estou buscando nas madrugadas, então eu queria que Ele falasse, como falou com o pastor Pedro. Eu não queria hoje orar por ninguém da minha lista. Eu queria que Ele me falasse, olha, quem está precisando de uma oração hoje? E eu quero dizer, eis-me aqui, eu vou orar, eu vou interceder por essa pessoa. E foi passando o dia e ela não estava tendo a resposta, de repente uma pessoa que tinha que entregar algo, uma encomenda, essa pessoa liga e diz assim, olha, Patrícia, sinto muito, lamento, eu não vou poder cumprir meu compromisso, eu não vou entregar, não vou ter como fazer a entrega, eu estou com dificuldades, eu estou com problemas pessoais, eu não vou conseguir entregar.
E ela, com medo da irmã Patrícia brigar, não é quando você espera uma encomenda, alguém promete algo, fazer um serviço para você e não cumpre, como é que você fica? Cheia da razão, né, para brigar. E ela falou, não, peraí, não vou reclamar. Fique em paz, eu espero você poder entregar no outro dia, mas eu vou fazer assim então. Eu vou orar por você. E a Patrícia lembrou do pedido que ela fez a Deus, que Deus indicasse alguém. Porque essa pessoa, quando disse que não podia entregar e disse que estava com problemas, disse, olha, ore por mim, Patrícia. E ela disse, fique tranquila, vou orar por você. De novo ela lembrou o que o pastor Pedro lembrou, que a gente promete, mas às vezes não ora. E então ela falou, não, mas eu vou orar mesmo por essa senhora. E ela procurou um canto, não tinha silêncio na casa, até que ela achou na varanda um cantinho e ela foi orar. A Sarinha atrapalhou a oração dela, a filhinha dela. Porque ela atrapalha na oração quando vocês vão orando. A Sarinha começou a chorar, a reclamar a atenção da mãe e atrapalhou. Ela teve que interromper o áudio ali da oração, que ela estava gravando a oração. E aí enviou o áudio e pediu, desculpa a oração interrompida, mas então, já que foi interrompida, eu quero saber se hoje à tarde, em algum horário, eu posso orar com você. Aquela senhora emocionada responde, olha, tudo o que eu estou precisando. Pedi oração para muitas pessoas, muitos crentes, ninguém me respondeu. Você foi a única que me respondeu e está me ligando, me enviou um áudio e disse que vai orar comigo. Claro que eu quero, amém? Será que Deus não está procurando dos seus filhos, que dizem filhos que querem ir para o céu, pessoas que estarão intercedendo por esses que estão sofrendo? Ele tem ou não tem necessidade de encontrar esses? Pedir, Senhor, eis-me aqui, eu quero ouvir tua voz. Tem ou não tem? Deus está procurando. E a Patrícia ficou tão empolgada, às 2 da tarde ela ligou. Parece que o horário com vocês é às 3, né? Então ela ligou antes. Ela ligou. E quando ela ligou e orou com aquela senhora emocionada e disse, eu não tenho condição de falar, só consigo chorar. A Patrícia, essa irmã, disse, pode chorar, mas eu vou orar. E clamou. E agora ela tem mais uma pessoa para poder falar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, eu encerro fazendo aqui um apelo para mim e um apelo para você. Vocês sabem que quando eu falo das duplas de oração, eu falo, e ali eu estou nos projetos, eu vejo pastores querendo, não é, fazerem duplas na sua igreja. Eu não gosto de chamar de duplas missionárias, eu quero duplas de pessoas que querem buscar o batismo diário do Espírito Santo. Sabe para quê? Para que os pecados sejam purificados. Sabe para quê? Para passarmos a ouvir a voz de Deus. Sabe para quê? Para que você, agora com o Espírito Santo, ouça Deus falar. E depois pessoas ao seu redor sejam abençoadas e salvas para a honra e glória de Deus. Quantos querem, não vou chamar à frente para fazer um apelo, mas quantos querem dizer hoje para Deus assim, Senhor, eu não tenho dedicado tempo suficiente para orar, para meditar, para estudar, para ter comunhão como devíamos ter contigo. Mas eu quero, porque com essa visão correta de ti, do meu Senhor, eu vou poder ser purificado, e eu vou poder ouvir sua voz, e eu vou aceitar o chamado, e eu vou então ter coragem de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você tem esse desejo de dizer, Senhor, me purifica, o meu compromisso hoje é a partir de amanhã, não quero mais ser relapso, eu quero buscar, meditar, levantar mais cedo, eu quero ter visão clara de Ti, porque eu quero dizer, eis-me aqui. E o que eu espero é que amanhã você tenha a sua história, o seu testemunho, dizer, pastor, Deus me fez aqui ver um vizinho, ou um parente, ou o que falar para o meu esposo, Alexander, né? Deus colocou nos meus lábios, Ele purificou, Ele tocou, amém? É isso. Queridos, meu 4º ano, não sei quanto tempo vou ficar aqui, eu não sei se prego de novo esse ano aqui, não sei. O que eu quero dizer, muito obrigado, querido, o que eu quero dizer é que Deus quer uma igreja que diga o quê? Eis-me aqui.
mas não da boca para fora, mas porque foi purificado e tocado. Ao fecharmos nossos olhos para falarmos com esse Deus, eu quero pedir que Ele toque na minha vida, porque eu sou um dos maiores pecadores, e quando erro eu sei que eu sou pecador, sou humano, e nós erramos porque somos pecadores e humanos. Mas Jesus pode nos purificar. Como cantamos, Ele vai nos mudar e moldar também. Vai nos ensinar o perdão, mas também a doar perdão. Feche seus olhos. Senhor, mais uma coisa pedimos, e nós que estamos aqui, nós queremos hoje ser transformados, purificados, para podermos ouvir Tua voz e também cumprirmos o ID que o Senhor deixou para cada um também. Querido Deus, temos estado focados em coisas materiais, temos às vezes focado em trabalho em demasia. Tudo vai ficar, o que queremos focar agora é em salvar o máximo de pessoas que o Senhor nos der oportunidade de salvar. A Tua igreja em Vila Valqueire precisa de paz. A Tua igreja precisa de consagração. Precisamos, Senhor, nos amar, e só o Senhor entrando aqui e fazendo isso. E eu sei que está fazendo. Salve os que estão aqui e os que estão em casa, é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.